Sérgio aqui do seu canal Aquarismo Jumbo, tudo bom? Sejam bem-vindos, afinal de contas, lotação, cardume, é a mesma coisa? Qual é a diferença? Quando é que eu sei que eu tenho um cardume no aquário? Quando é que eu sei que o meu aquário está lotado? As bases do Aquarismo Jumbo são feitas através de algumas definições que criamos há algum tempo atrás, dentro do que a gente chama de método Aquarismo Jumbo, e falar de lotação e falar de cardume é um dos objetivos principais de qualquer aquarista. Entender a diferença que existe entre lotação, vou deixar aqui para vocês, ó, lotação é diferente de cardume. E quando que eu consigo fazer a lotação se transformar em um cardume, eu sei que eu realmente equilibrei o meu aquário. Galera, se você está chegando aqui hoje, que eu de paraquedas nesse vídeo, eu sou o Paulo Sérgio, da Aquarismo Jumbo. São 14 anos, vídeo todo dia às 18 horas. Se inscreve no canal, já deixa aquele teu joinha, aquele teu porrada neles no like, que fortalece a fazer esse canal, ó, ir lá pra cima e, pô, tá fazendo toda a diferença no nosso trabalho. Nesses últimos 30 dias o nosso canal tem atingido números nunca antes atingidos, um público nunca antes atingido, e o Aquarismo Jumbo está chegando cada vez mais longe. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo com a maioria das pessoas e com aquele cara que é jumbista e nem sabia que já é um jumbista. Então, essas são as pessoas que a gente está buscando. Direto ao ponto. Lotação, a definição ao pé da letra de lotação é o número certo de ocupantes que comporta um recinto. Ou seja, o número certo de ocupantes para um aquário. No Aquarismo Jumbo, a gente chama de lotação vários peixes de espécies diferentes colocados em um mesmo ambiente, ultrapassando ou chegando perto do limite que comporta esse ambiente. Vou chegar lá e vou dar mais definições ainda, para que a gente crie um sistema básico, para a gente poder criar uma linha e entender como a gente monta a lotação dentro do método do Aquarismo Jumbo. O que é um cardume? Cardume é uma quantidade de peixes, ao pé da letra é o coletivo de peixes, né? Então o coletivo de peixes é cardume, mas normalmente os cardumes são peixes da mesma espécie ou peixes de mesmo porte ou mesma faixa etária e que adotam dentro de um sistema um comportamento de ficarem juntos, tanto para proteção e algumas vezes até mesmo para predação. Tá? Então é comum, por exemplo, nós vermos cardumes de tubarões para atacar cardumes de sardinhas. Então, assim, às vezes os peixes, por interesse predatório, utilizam o comportamento de cardume. E às vezes, pelo comportamento de defesa, também utilizam o cardume. O cardume tem um conceito que eu sempre costumo dizer que a gente pode levar para a vida, é o conceito da confiança. Então, quando eu confio no cara que está do meu lado, eu sei que se ele viu alguma coisa, eu confio. Então, basicamente, o cardume funciona através da confiança. Tanto para predação, quanto para proteção. Então, se um peixe que está aqui, ele vai para lá, automaticamente todo o cardume vai seguir e vai fazer um movimento de cardume. É muito normal a gente ver na natureza, né, cardume se comportando como um ser vivo só, né? Naquele Procurando Nemo, tem até as brincadeiras que o cardume toma formas, etc. Quero deixar bem claro para vocês é que existem peixes cardumeiros para o aquário e que são interessantes em algumas montagens, e existem peixes que na lotação adotam, quando bem montada essa lotação dentro do seu aquário, um comportamento de cardume, mesmo sendo peixes de espécies diferentes. E aí a cerejinha do bolo, que é aquilo que faz com que o Aquarismo Jumbo tenha o diferencial que ele tem em relação aos outros a todos os outros modelos de aquarismo, que é a compatibilização de fauna que a gente jamais pensou que fosse possível compatibilizar. E inclusive dentro do Aquarismo Jumbo a gente descobriu e validou algumas informações, alguns comportamentos, como por exemplo, o comportamento de cardume das arraias no aquário. Isso mesmo. No aquário, quando eu fiz o TV Aquarismo Jumbo episódio 4, eu observei, né, fazendo uma lotação aqui de arraias, uma lotação até acima daquilo que comportava o meu recipiente. Então era uma super lotação, não era apenas uma lotação. Mas o que eu percebi é o comportamento das arraias, nesse momento, um comportamento de cardume. E eu falei, poxa, deve ser coisa da minha cabeça, arraia, aquário, comportamento de cardume. E durante a Feira Internacional de Aquarismo, lá a gente montou um stand, né, a convite do pessoal da FRN, professor Paulo Faria, a faculdade, enfim, o maior evento de aquarismo do Brasil.
E naquele momento ali eu conheci uma pessoa chamada Dr. Marcelo Darós. Eu chamo de doutor porque eu brinquei que ele é doutor Arraias. Naquele momento ele estava vindo de um momento de estudo em campo, de mais de ano, onde ele foi estudar as Potamotrigon malacei, né, que é as Potamotrigon strix ali, e ele, olha, para não ter errada, Paulo, eu chamo logo de arraia cururu, que não tem errada. Então ele foi fazer um estudo e eu fui perguntar a ele, olha, você que fez um estudo de campo, é real essa coisa que as arraias elas têm quando elas estão juntas, elas adotam um comportamento de cardume, inclusive para predação, para alimentação? Ele, pô, sim, eu observei, isso faz parte do nosso estudo, elas fazem isso, ele validou, tem até um vídeo aqui no canal onde eu entrevistei ele falou isso aqui no canal, e validou essa informação. Então, as arraias, elas têm um comportamento de cardume. O que é o facilitador disso? Por exemplo, só dar um exemplo dentro do aquarismo junto, como eu posso ganhar. Se eu tenho uma arraia adaptada no aquário, comendo bem e comendo ração, essa arraia ela pode servir de teacher fish, peixe professor, para uma outra arraia, ou seja, ela, pelo comportamento de cardume, no momento que eu começar a alimentar, a outra arraia também vai começar a se alimentar. Então, esses comportamentos eles vão acontecendo naturalmente. Alguns peixes cardumeiros são muito interessantes em montagem do aquarismo jumbo, e normalmente são peixes cardumeiros de meia água e fundo, porque os cardumeiros de superfície, eles normalmente, a gente não consegue, por exemplo, vamos montar um cardume de aroanãs, então a gente precisa de aquários muito extensos, muito, né, com uma superfície muito ampla, para eu poder montar, apesar da gente ver várias montagens aí com lotação de superfície, com aroanãs na lotação de superfície, que funciona e fica esteticamente muito agradável também. Mas normalmente eu vejo na minha água. Na minha água, os peixes mais cardumeiros normalmente são os caracídeos, né? Então são peixes cardumeiros. O peixe de um vídeo que eu fiz agora, acho que há 2 ou 3 vídeos atrás, que é o barbo rampala, por exemplo, que é uma carpa carnívora, eu chamei de carpa carnívora, apesar de ser um ciprinídeo, se chamar de barbo, mas ele adota, por exemplo, um comportamento de cardume, barbo tinfoil, barbo tionefeld, pacus, né, todo o gênero metins, todos os pacus ali menores, não os tambacus, tambaquis, porque acabam ficando muito grandes e para adotar cardume não fica tão, né, tão viável dentro do aquarismo jumbo. Mas outros pacus, como silver dollar, pacu cadete, fazem cardumes lindos. Peixe de fundo cardumeiro, acabei de falar da arraia, mas tem um cardumeiro de fundo que é muito interessante no aquarismo jumbo, que são as botias palhaços, que ficam juntos. Né, a gente tem N exemplos, né, de jumbos, já postei aqui também vários vídeos de botias palhaços jumbo aqui. Bom, aonde eu tiro a diferença de lotação para cardume e eu faço com que a minha lotação se torne um cardume, que é o objetivo de todo aquarista. Fazer uma lotação de uma maneira tão assertiva que peixes de diferentes espécies se comportem como se estivessem em cardume. Como eu sei? Bom, lógico que você sabe, vamos voltar para o primário. Se você está chegando aqui agora, vamos voltar para o primeiro, as primeiras bases que a gente tem no aquarismo jumbo, só para a gente lembrar. A gente começa a povoar o aquário e a gente tem os 3 níveis. Então eu tenho o nível que é a superfície, tá? Eu tenho o nível da meia água, e tem o nível fundo, ok? O que eu quero? O que eu quero é fazer uma integração com os meus 3 níveis. O meu peixe de superfície, aroanã, com os meus peixes de meia água, gurami, oscar, e os meus peixes de fundo. O que eu quero? Eu não quero predação. Predação, nem pensar. No meu aquário eu não quero predação, ok? Peixes de porte compatíveis para que um não prede o outro. Porque peixes jumbos, comportamento coube na boca, vai comer. Se for a pirarara, pode até não caber, que ela vai tentar comer do mesmo jeito. Que pirarara faz pirararice. Se você conhece aqui já é do canal, tá ligado a pirararice. Aliás, depois deixe nos comentários aí algumas pirararices quando você for montar a lotação. Mas voltando, o que eu quero é um comportamento mais natural possível. Disputas sobre território podem existir, por exemplo, eu tô com um Red Tiger que entrou aqui agora, ele está recente, formou casal com Red Ruby e ele agora protege uma parte do território do aquário dos meus outros Oscars. Porém, os 6 Oscars, no momento de alimentação, por exemplo, eles trabalham como cardume, eles vêm comer de forma normal, disputar a alimentação de forma normal. As minhas arraias dentro do fundo e mais os meus armaus aqui, tanto o baco-pedra quanto o Pterodoras granulosus que está ali, com mais a Platydoras que está lá em cima, tá? E mais o Polypteros, eles estão muito bem no fundo.
né? E eu faço questão de ter peixes que normalmente, via de regra, algumas pessoas querem colocar como não dá para botar cascudo com arraia. Lá, eu tenho cascudo e arraia. Não dá para botar polipteros com platidose. Eu boto polipteros com platidose. Não dá para botar arraia com... Cara, tudo que me proibiram de fazer no aquarismo durante os últimos 14 anos, porque eu sempre falo, antes do aquarismo jumbo não tinha aquarismo jumbo. Tem aquarismo jumbo depois do aquarismo jumbo. Antes tinha, sempre existiram jumbos. Existia aquarismo, existia jumbo. Aquarismo jumbo nasceu com a gente. E quando a gente fez isso, a gente fez por uma coisa, quebrar paradigmas, mas quebrar paradigmas de forma preservacionista, cuidando bem do aquário e provar que o método do aquarismo jumbo é um método de aquário viável, um método de aquário legal e que vai funcionar muito bem para o seu aquário, porque você vai conseguir ter os peixes que você quer. E se você tem dúvida se você pode ou não ter um peixe, a gente tem duas playlists aqui no canal. Uma playlist chamada Sugestão de Fauna, onde eu explico como montar, fazer várias montagens de superfície, né, água e fundo. E a Sugestão de Litragem e Medidas, que é uma série que está ainda no meio do caminho, mas eu já falei de alguns peixes ali, e vou falar de outros peixes ainda, vão surgir ainda vários episódios, para que você possa entender como fazer a nossa montagem. Mas qual é o seu objetivo? Seu objetivo é que a lotação deixe de ser uma lotação e passe a ser um cardume. Você quer que os peixes tenham um comportamento mais próximo de um cardume. Para isso, você precisa compatibilizar as espécies de forma sucinta, superfície, meia água e fundo. Indivíduos muito agressores você tira, porque eles não podem fazer parte do cardume, do bando, do time, e da minha lotação. Porque a lotação e o cardume, dentro do aquarismo jumbo, é o objetivo que você quer, é tornar uma coisa só. Fazer com que a sua lotação passe a se comportar como um cardume. Quando você percebe que seus peixes se comportam como um cardume, eles conseguem se aceitar, você, bingo, acertou, matou, moleque, mandou um porrada neles na tua montagem. E aí, cara, você sabe que o teu aquário tem tudo para dar sucesso. Qualquer outro peixe que quiser boicotar, qualquer outro peixe que for entrar, ele tem que entrar, mas com um porém. Ele vai ficar sempre em observação para que, se ele impactar em todo o cardume do seu aquário, que é a tua lotação, você vai tirar esse peixe daí. Beleza? Mais um vídeo direto ao ponto, um vídeo falando sobre cardume e lotação, coisas que parecem ser iguais, mas não são. Apenas para voltar um pouco, cardume é o coletivo de peixes, normalmente da mesma espécie, ou espécies da mesma faixa etária, ou mesmo porte. Lotação é a quantidade de indivíduos que cabe em um recinto. Como eu determino essa quantidade de indivíduos? Aos poucos a gente vai desvendando mais informações aqui no canal Aquarismo Jumbo com todas as playlists onde eu já te dei. E qual é o objetivo de fazer uma lotação no aquário? É transformar essa lotação em um cardume. Cardume de forma que os peixes se aceitem, fiquem bem, que você não tenha peixes machucados, tenha peixes com esse comportamento que você está vendo aqui no meu aquário. Um comportamento mais próximo do natural, mesmo dentro de um espaço, de um recinto fechado, que é o aquário, proporcionando boa alimentação e boa filtragem. Falando em boa alimentação, para você que está aqui no canal, ainda dá tempo de você participar da promoção dos 35 anos da Marama Pet. É isso mesmo, 35 anos da Marama Pet. Para você que já juntou seus 4 baldões de rações da Marama Pet com o selo 35 anos, é só levar para trocar em uma das lojas participantes e que vão trocar. Você vai levar 4 baldes vazios e vai trocar por um balde cheio. E detalhe, um balde cheio e vai ganhar também mais 250 gramas do Mineral Mix, que é o suplemento que você não pode faltar em teu aquário. Somente uma grande dica para você, aqui no Rio de Janeiro você pode fazer essa troca na loja Tal Pai Tal Fish no Meier, é só procurar, vou deixar o endereço para vocês aqui depois. E em São Paulo, em Guarulhos, por exemplo, um dos postos de troca é a loja Red Dragon do meu amigo Alexandre. Aliás, fiz um TV Aquarismo Jumbo lá agora, maneiríssimo, procura aqui no canal que você vai gostar. Beleza, galera? Mais uma vez eu vou te pedir, se você assistiu todo esse vídeo até aqui e não se inscreveu no canal, cara, por favor, vai ali, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, solta a porrada nele no like, deixa teu comentário aqui, qual a sua opinião sobre lotação no aquário, no método Aquarismo Jumbo. Valeu, galera, mais uma vez, obrigado, tamo junto.
curte aí o Tank Buster. Aliás, olha aqui, ó. Primeira vez que aparece no vídeo aqui no canal Aquarismo Jumbo, ó. Chegaram os adesivos Tank Buster Fishes, isso mesmo. O adesivo Tank Buster Fish chegou, já tá na promoção e pode ser seu. Aqui, ó, na descrição do vídeo você vai saber como comprar adesivo Tank Buster Fishes e o adesivo Aquarismo Jumbo. Preto, vermelho e o adesivo branco. Não pode faltar no teu aquário. Valeu, galera. Brigadão. Tamo junto.